Olá, Estolives! Eu sou Andressa Germano e esse é o canal que produz conteúdo sobre anatomia patológica. Na parte 5 do vídeo sobre congresso, eu vou explicar para vocês como foi o congresso, onde foi esse congresso e o que teve de interessante, quais são as novidades, para que vocês fiquem por dentro, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os colegas e vamos que vamos então, tá bom? Olha lá. Então, nós participamos do 33º Congresso Brasileiro de Patologia e dentro desse congresso ocorreu o 26º Congresso Brasileiro de Citologia e também o 22º Congresso Brasileiro de Histotecnologia. Então, foram esses 3 congressos em um. Isso foi excelente, porque as palestras ocorreram de forma simultânea. Então, a gente conseguiu ali realmente ver o que era de interesse. Esse congresso ocorreu em Foz do Iguaçu, e ficou ali no resort, né, no Bourbon Resort. Então, era um hotel e aí a gente tinha várias salas com programação simultânea e você poderia se inscrever ou no 33º Congresso Brasileiro de Patologia, né, ou então lá no de histotecnologia, ou nos dois, tá bom? E automaticamente você já estaria inscrito no Congresso Brasileiro de Citologia, tá? Bom, o congresso ocorreu de 3 a 6 de agosto, patologia e citologia, e o de histotecnologia de 4 a 6 de agosto, então foi um dia a menos. Na sala de histotecnologia era uma programação única, então a gente tinha os horários ali do café, tínhamos alguns pontos em que todos se encontravam, tá, ali. Mas a maior parte, então, da programação foi corrida, né? Então, foi corrida na sala de histotecnologia. Já nas salas de patologia e citologia, a programação acontecia simultaneamente, e aí era preciso realmente você ter um cronograma legal para ver quais eram as palestras ali de interesse. Não deu para conhecer as cataratas, né? Eu, pelo menos, porque choveu ali uns 2 dias, então não conheci as cataratas. Foz do Iguaçu é muito interessante porque fica bem próximo ali do Paraguai, é uma região de fronteira, então fica bem próximo ao Paraguai, a Argentina ali também. Então, realmente, de fato, dá para ter um lazer, né? Se você não estiver em congresso, é uma cidade, eu gostei bastante de conhecer Foz do Iguaçu ali. E teve um dia, né, que a equipe foi jantar, então, ali na Argentina. Então, a gente conheceu um pouquinho da região ali, mas era à noite já. Então, só para passar para vocês, né, que é muito interessante, gostei bastante ali de Foz do Iguaçu. E ali na região de congresso, os hotéis ficam todos muito próximos, então a gente gostou bastante, porque dava fácil acesso. Então, todo momento você estava próximo ali ao seu hotel e também acontecia o congresso, e isso foi um benefício. Lá no local do evento, assim que você entrava, já tinha a exposição dos trabalhos científicos aprovados. Isso foi muito interessante porque é um diferencial, eu diria. Nos outros congressos, os trabalhos científicos eles ficavam um pouco escondidos, sabe? Aí você tinha que entrar para poder visitar lá no fundão, e dessa vez eles já colocaram logo ali na entrada. Então foi muito, eu acredito que trouxe bastante potencial, porque as pessoas já entravam e já visualizavam e tentavam ler ali os trabalhos de interesse. Ou então, no momento do café, em que todos os congressistas ali se encontravam, e também tinha esse tempo de poder percorrer os corredores e observar os trabalhos científicos aprovados em forma de pôster, tá? Porque tiveram também os trabalhos científicos aprovados de forma oral e que daí a aula foi apresentada em um determinado horário do congresso.
Então, foi muito bom. E aí, para cada trabalho aprovado, você tinha um dia de exposição. Então, foi muito bem organizado essa parte dos trabalhos científicos. A programação era simultânea, então aqui é um exemplo de uma sala que nós estávamos, né, no primeiro dia eu assisti palestras sobre educação em patologia. Lógico, né, gente? Eu estou lives aí, então eu tinha que assistir palestras sobre educação. E olha a sala, uma qualidade muito boa de áudio, uma qualidade muito boa visual. Vocês observam que tem 2 telões, né? E uma coisa muito interessante é quando o palestrante estava palestrando, também tinha um telão à frente. Então, em todo momento, ele conseguia olhar para frente. E isso deu uma qualidade, ficou muito bonito, assim, sabe? Eu gostei demais dessa, vamos dizer, dessa inovação. Lá na feira também, nesse espaço do congresso, tinham teve, né, os estandes de diversas marcas, né, de diversas empresas. Quem participou, quem montou ali os seus estandes? O Grupo Viegas, a Agilent, Nikon, Inopati, a Leica participou, Biolab, a DAQI, a Lupitec, Colplast, Extramedical. A Roche, apesar de não ter o stand, eles foram aí os patrocinadores ouro, né? Então, eles deram bastante palestras que só podiam entrar, né? Vamos dizer assim, médicos mesmo, né? Prescritores, é assim que eles chamam, palestras para prescritores, que eram oferecidas muitas vezes no horário do almoço. E aí, então, a Roche patrocinava um lanche lá, né? Que seria o almoço, que você não ia almoçar porque estaria na palestra, e aí eles ofereciam, então, um lanche com suco, com uma fruta, enfim, tudo muito bem organizado. Alguns laboratórios também de referência, como o APC, o DB, montaram stand ali na feira. Então, você poderia observar alguns produtos ou tirar suas dúvidas. O departamento comercial dessas empresas, eles trabalharam bastante na feira. E aqui um espaço do café, mostrando para vocês. Então, esse era o momento que a gente se encontrava, né? Todo mundo que estava em outras palestras, estavam acontecendo simultaneamente. No momento do café, era o momento para conversar ali com as pessoas da feira, de rever, né, colegas que a gente já não via há muito tempo. Anatomia patológica é um nicho muito específico, então a gente conhece as pessoas. Então, foi um momento também da gente retomar ali uma conversa. Foi muito gostoso. E quantas pessoas participaram desse congresso? Aproximadamente 900 congressistas, entre médicos, multiprofissionais, histotécnicos, pessoas do comercial, tá bom? Especialistas de produto. Então, bastante gente ali nesse congresso. E foi muito legal. Quais são as novidades, então, pessoal? O que a gente teve de novo ali no Congresso? Então, falando sobre, eu dividi aqui em algumas áreas, bem breve, citologia, imunistoquímica, especificamente a mama, patologia digital e, né, as considerações finais. Então, na citologia do colo uterino, eles citaram os trabalhos de Indaiatuba. Olha, eu puxando sardinha aqui com a minha cidade, né? Mas Indaiatuba ela está participando de um estudo em que, quando a paciente vai ao ginecologista, vai colher ali sua citologia, o seu Papa Nicolau, esse material é colhido em meio líquido e é encaminhado para Campinas, na Unicamp, que é um centro de referência, e lá já faz, logo de primeira, de primeira escolha, o teste de genotipagem, que é aquele que eu expliquei para vocês do HPV. Então, esse é o primeiro teste, assim como o modelo das cidades europeias. E aí, se o teste é negativo, enfim, se a paciente não tem nenhum histórico, a paciente volta ao ginecologista depois de 5 anos. Então, é uma pesquisa que em Indaiatuba foi escolhida como uma cidade modelo para desempenhar esse resultado e depois até mesmo replicar para as outras cidades no Brasil.
Bom, no Congresso foi dito que uma única pesquisa de HPV reduz 50% de chance de câncer de colo uterino. Então, esse dado é muito importante, porque com um teste só, a gente já tem ali 50%. É sensacional pensar sobre isso. Então, né, mulheres, façam pelo menos aí um teste molecular, né? Bom, e a ideia é você implantar, então, toda a parte da triagem, né, lá no Siscan, em 5 anos, tá bom? Em 5 anos. Quanto à triagem, até 2030, eles pretendem que 90% das mulheres sejam triadas, né? Com uma exclusividade que acontece hoje é que a gente tem exclusividade de uma única plataforma, né? Como, por exemplo, eles deram um exemplo do Covid, que a gente só conseguiu um bom resultado porque todo mundo se empenhou ali em soltar os testes, em testar várias plataformas, e isso é um pouco diferente do que acontece na anatomia patológica, que geralmente a gente tem ali os trabalhos científicos mostrando Ventana, mostrando DACO, né? Então seria interessante mais empresas também mostrarem o seu trabalho e a gente ter multiplataformas, tá? Foi falado, então, da questão do citotécnico e também do auxílio do software de leitura, é aquele que separa ali em 20 pontos, né, uma lâmina, 20 pontos da lâmina citológica, e aí ajudando, né, o citotécnico, ajudando o médico patologista, então, para fazer essa análise, porque esse software ele vai captar, então, as células alteradas. E aí eles fizeram muitas considerações sobre citologia molecular, envolvendo aí a melhor escolha de fixação da amostra. Foi falado da imunocitoquímica do P16 e KI67 para lesões persistentes, né? Foi falado que a colposcopia recebe menos que a citologia, então a gente agora, né, recentemente foi aprovado pelo SUS a citologia em base líquida, mas ainda não sabe se o valor, então fica difícil, né, para muitos serviços aderirem sem antes saber, né, se vai compensar financeiramente. E também que existe um problema social, por exemplo, a população rural, né? E aí tem se pensado muito nisso, porque a gente está inserido numa cultura que muitas vezes o marido não deixa a mulher fazer o exame. Então tem que pensar em tudo isso quando a gente fala em atingir ali 90% da triagem das mulheres. Hoje já tem-se o kit autocoleta, mas esse kit autocoleta, então, ele deve ser realizado em base líquida e a citologia em meio líquido encaminhada, então, para o serviço, um serviço de referência. E temos a vacinação aí para o HPV, que também foi bastante comentado. Bom, na mama, quando a gente fala de câncer de mama, pesquisa em PDL1, várias palestras, né, a parte então de imunoterapia, sobre o estudo do microambiente tumoral, que não só mais a mutação, que a gente precisa se preocupar, mas sim com todo o ambiente, que existe sim uma confusão dos biomarcadores quando a gente fala de PDL1, a forma de análise, então vem aí a parte de bioestatística, que vai nos ajudar bastante ali a entender o resultado. Trabalhos de padronização quanto à plataforma, né? Então, fazer ali em sistema, muitas plataformas hoje são sistema fechado, e isso limita muito nós que estamos na bancada, por exemplo, porque daí você quer testar um outro reagente e não dá, porque aquela máquina precisa ter aquele reagente em específico. Então, falou bastante ali de sistema aberto. Como considerações, por exemplo, as técnicas multiplex, que você consegue ter muitos resultados com uma única biópsia, porque cada vez mais as biópsias têm sido menos invasivas e menores também. Então, essa plataforma aí, multiplex, uma imagem aqui para vocês verem, e aí são diversos marcadores, e o software ele é responsável por fazer nos entregar esses dados numéricos, e aí você precisa muitas vezes de um bioestatístico para auxiliar na interpretação
desses dados, mas fica muito bonito, né? A gente vê todo colorido, assim, é bem legal, e vou passar até a estudar mais agora esses equipamentos, porque eu fiquei bastante encantada. Falando ainda de mama, a questão do hair, que eu até trouxe ali para vocês na aula 4 do Hair Low, né, a baixa expressão de hair, porque entre uma cruz e duas cruzes existe uma discordância de 35% entre patologistas, né, e a baixa expressão de hair hoje já foi visto que tem um benefício a gente encontrar, a gente indicar o alvo ali para essas pacientes que serão beneficiadas também. Então, isso é muito novo, né? Não só apenas aquela paciente que tem amplificação do hair, que já tem um tratamento, mas agora também outro tratamento para quem tem baixa expressão de hair, quando a gente está falando de câncer avançado, e muitas vezes essas mulheres que já foram tratadas e não tiveram um resultado, né? E aí também tem estudos aí com triplo negativo, enfim, é uma discussão bem ampla e esse item já entrou como novidade no Congresso. Patologia digital foi uma febre, né? Muita gente que trabalha com scanner, a Philips, apesar de não ter um stand na feira, eles estavam lá, encontrei até um colega lá que trabalha, né, representante ali da Philips, que é uma referência em patologia digital. Então, a parte de scanner, análise, falando da medicina personalizada, tudo isso foi tema dos das diversas palestras que ocorreram, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir palestra na citologia, na citopatologia, na patologia e também na histotecnologia. Então, todos esses trataram desses mesmos assuntos, o que, né, a gente fica muito feliz que as áreas estão integradas. E quando a gente fala de multiprofissional, a gente precisa entender, né, que a área técnica, ela faz parte ali, então precisa acompanhar tudo juntinho, né? Todas as novidades também servem, então, são fundamentais, aliás, para a área técnica, né? Que vai ter uma participação ali brilhante para que o patologista consiga, então, soltar esse diagnóstico, né? Então, nosso papel ele é fundamental e a gente precisa estudar cada vez mais. Um dos pontos que foi discutidos em educação foi por que não escolher a patologia? Os médicos, eles têm essa dificuldade de, por exemplo, incentivar que aquele médico que está se formando escolha a especialidade de patologia. Então, tem várias questões. Uma delas é a quantidade de processo que o médico patologista recebe quando existe realmente uma falha, ou enfim, a gente sabe que tem um problema pré-analítico, tem muitos problemas. Então, a questão dos processos jurídicos é um impedimento e a questão do salário também torna-se um impedimento, né? Muito embora a área esteja crescendo. Aí você imagina, quando chega lá no multiprofissional, que a profissão da histotecnologia não é regularizada nem regulamentada, então não existe um piso salarial, enfim, né, tem muitos profissionais na área trabalhando, disputando a mesma vaga, técnico, aí você tem farmacêutico, biomédico, biólogo, enfim. Mas eu quero deixar aqui também a parte boa. Falei para vocês da patologia digital e que a gente precisa muito entender como funcionam os resultados. Então, já precisa muito de profissionais na parte de biologia molecular. Então, é interessante visualizar essa oportunidade e fazer cursos nessa área, porque isso só tende a crescer, né? E a base para que todos esses problemas, né, venham a ser sanados ou pelo menos minimizados, é melhorar a educação. Então, a parte do currículo, tanto nos cursos de medicina quanto nos cursos de capacitação. E o Histolives está aqui para isso, né? Então, a gente tem o prazer de formar, fazer conteúdo, pensar em conteúdo para trazer para vocês de uma forma gratuita aqui no canal, no YouTube, e também alguns cursos que já vamos começar a divulgar aí para vocês de especialidade, em que nós vamos fazer ali a venda, tá? Então, não fiquem ansiosos que em breve vocês terão novidades.
Enfim, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês do congresso. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode perguntar aqui no chat, tá bom? E aí eu vou respondendo para vocês se houver outras dúvidas ou complementar, de repente você, médico patologista ou multiprofissional que estava lá no congresso, quer compartilhar, se faltou alguma coisa, compartilha aqui conosco também, tá bom, pessoal? Então nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!